Bom dia. Uma responsabilidade, depois de tanta mulher vir falando, só aparece mulher, aparece um homem que não deu de mamar, né? Então é um pouco mais complexo. Mas também sou amigo do peito, apesar de não dar de mamar, já mamei, né? Então, acho que tem um pouco de... Posso vir falar nem que seja como alguém que foi o que mamou, né? Não aquele que dará de mamar. Tem uma questão, quando a gente pensa em educação, que é muito importante e vai ao encontro, né, do que a maioria das pessoas vieram falando, principalmente as pessoas da área médica, que tem uma questão também de legalidade, né? Então, quando a gente pensa em educação infantil, o nosso documento mais importante são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. E lá a gente encontra 2 trechinhos que eu achei que era bem interessante para a gente pensar sobre isso. O primeiro, assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias. E o segundo, saúde e bem-estar das crianças, uma meta para educadores infantis em parceria com os familiares e os profissionais da saúde. Então, a responsabilidade que nós temos neste momento e a forma como nós fazemos este momento é muito importante. Tem uma coisa que todo mundo aqui deve ter aprendido, eu brinco que já virou um mantra na educação, que cuidar e educar são indissociáveis, mas isto é extremamente indissociável. Então, a maneira como eu vou oferecer esse alimento a primeira vez é extremamente importante e curricular, né? E quando eu brinco com as professoras que a gente não pode fazer esse momento como mecânico, não é a melhor solução ter 4 crianças na sua frente e você parecer um polvo dando comida para todo mundo, porque é isso. Você não vai conseguir estabelecer este contato, você não vai conseguir fazer essa mediação afetiva desta maneira. Nós precisamos enxergar esta forma de alimentação, este momento, este cuidado com a alimentação, como muito importante. Eu diria até prioritário dentro das funções. E se a gente para pensar que uma criança normalmente no SEI é alimentada 5 vezes ao longo do dia, então são 5 momentos cuidadosos para nós pensarmos em como nós realizamos este ato. Isso é muito importante. E aqui, meio caricato, mas eu acho que é muito importante, quando esta família chega ao SEI, a forma como ela é recebida, a maneira como ela é tratada, tem impacto futuro, tanto na relação que ela vai ter com essa instituição, como nesse desejo de continuar esse aleitamento ou não. Então, o próprio retrato que nós vimos lá no vídeo, quando a mãe chega, eu cheguei na escola e me perguntaram, você está amamentando, você tem o desejo de amamentar, e eu vi que isso era possível de ser continuado, é muito diferente de receber alguém que diga, ainda está mamando? Se mama ainda chora. É melhor parar de mamar e depois você volta. Você tem um impacto muito grande, e que parece um detalhe pequeno, uma bobeira, mas se essa mãe quer voltar logo ao mercado de trabalho, a primeira coisa que ela faz é logo tirar mesmo do peito e falar assim, não, eu preciso não perder minha vaga, só tenho 15 dias para não perder a vaga, então essa criança vai ter que parar de mamar de qualquer jeito, porque ela não vai chorar, né? E o impacto que nós temos, por tudo que já foi apresentado, por mais que vocês vão ver no período da tarde, e outros estudos que dizem até mesmo de capacidade neurológica que é criada nas crianças por este ato de amamentar, nós estamos fazendo algo que é muito sério quando a gente age desta maneira. E aí um relato pessoal. Eu tentei trazer um pouco, já que eu não pude dar de mamar, eu tentei trazer como eu ajudei a dar de mamar. Eu sou coordenador pedagógico na rua SEI 13 de Maio, localizado aqui na rua 13 de Maio, está pertinho até daqui. E sempre solicitei ter o primeiro contato com as famílias no momento da inscrição para a matrícula. Por quê? Assim eu podia mapear as expectativas da família. Isso é uma coisa também muito interessante. A gente pensa que isso é uma bobeira, mas não é. Então, quando chega aquela família, ou para fazer o cadastro,
ou porque saiu a vaga, né? Aí parece que foi contemplado, ganhei a contemplação, né? Agora, deixa eu ver se eu quero de verdade levar o consórcio ou não, porque isso também acontece. Queria tanto a vaga, chega lá, deixa eu ver se é essa vaga mesmo que eu quero, eu vou pedir para pular a vez, né? Então, este primeiro momento, esta primeira conversa, é muito importante. E eu sempre disse algo para as professoras, para os funcionários do SEI, e repito para vocês. Uma boa adaptação é uma diminuição plena de problemas futuros. Quando a família, junto com a criança, são bem acolhidas, a adaptação se dá de uma maneira muito mais tranquila. Uma adaptação tumultuada vai significar problemas futuros. E aí a brincadeira que eu vou de novo levar lá para o caricato, para o extremo. Depois disso feito, passa um tempo, aconteceu um acidente, a criança chegou a se machucar, uma família que foi bem recebida vai dizer, que triste, mas eu sei que não foi por falta de zelo. Acidentes acontecem. Uma família mal adaptada, a criança chegou com um pequeno arranhão, ela quer fazer um boletim de ocorrência. Porque aquele lugar é um lugar que não trata direito. Eu sabia que aquele lugar não tratava direito. Né? Então, assim, o cuidado que nós precisamos ter neste momento de receber esta família vai para evitar até problemas. Primeiro, pelo direito que a criança tem de ser bem recebida. Ponto. Para além do direito da criança ser bem recebida, é uma forma da gente evitar problemas futuros. Porque, e aqui eu acho que entra algo que às vezes nós temos uma certa dificuldade de entender, nós temos que compreender que nós estamos complementando uma educação familiar. Por mais que a gente acredite, tente convencer os pais que existem alguns procedimentos que devem ser adotados, existem outros que a gente tem que dialogar com essa família. Porque se a gente não estabelecer o diálogo com esta família, fica muito difícil e parece uma coisa impositiva. E sendo impositiva, a gente não consegue complementar. E aqui, ó, uma criança, muitas histórias. E esta é a... Eu demorei para achar essa imagem na internet, mas eu achei ela muito feliz, que vai mostrar as múltiplas possibilidades de famílias que nós temos ultimamente também. Não dá mais para pensar na família, como a gente brinca na minha época, que já denunciando um pouco a idade, né? Doriana, tem gente que nem conhece as margarinas Doriana, mas família Doriana, que era bonitinha, né? Papai, mamãe e um casal, né? Um filho e uma filha. Não são mais estas as organizações, né? Não é a única. Ainda existe esse tipo de organização, mas ela não é a única. Então, como que a gente vai entrando em contato com todas essas histórias? Como que nós vamos percebendo as consequências dessas histórias no fazer e no ser da criança? A Ana trouxe agora na fala dela uma coisa que, para quem estuda berçário de uma maneira mais firme, tem muito também que a gente tem dificuldade de enxergar que às vezes é da criança. Quando ela diz, a gente chega lá no final e tem uma parte que é da criança. Quem estuda sociologia da infância sabe o tanto que a gente está brigando para dizer isso. Os bebês, eles também têm vontade própria. É que a gente tem uma dificuldade muito grande para olhar para os bebês e acreditar que os bebês têm vontade. Não, imagina, ainda não pensa, não fala, né? Porque ele não fala, acha que ele não pensa. Muito pelo contrário, ele está pensando há muito tempo. E ele tem desejos também. E muitos desses desejos, além de ser dele, vêm do meio da onde ele está. Ele está trazendo valores, sonoridades, sabores, olfatos, deste meio onde ele está. E, às vezes, a gente, numa pressa ou numa intenção, que eu muitas vezes acredito que seja nas melhores das intenções, mas numa pressa de querer conduzir esta criança ao que nós estamos normatizando como o melhor, ou achando que é o melhor, a gente desrespeita um processo e acaba interditando um diálogo. A gente precisa também dialogar com o bebê. E nisso a gente acaba interditando esse diálogo. Então, uma coisa que poderia ser muito mais tranquila, como, de novo, ambas falaram, da experimentação, da criança poder brincar, da criança manipular esse alimento por um tempo, para daí ela ir se aproximando desse alimento. Então, vamos imaginar 2, 3 dias de experimentação que poderia fazer ele ficar em contato com esse alimento. Você, às vezes, ou interdita,
ele não vai querer esse alimento, ou vai ser um suplício na vida, quase você ficar brigando a vida inteira, como até hoje eu brinco quando a gente vai para o restaurante, com a minha equipe às vezes, eu falo, esse prato não tem nada de verde, né? Ah, tá. Aí joga uma folha do tipo, não me enche o saco, vamos pôr uma folhinha aqui, e é a folha que sobra no final da comida, termina de comer toda aquela folha ficou no canto, né? Porque provavelmente é o histórico que veio da memória da pessoa, de tudo que ela passou por aquela alimentação. E aí eu recebi, ela está aqui na coxia, mas ela é, né, uma mãe que deseja amamentar, o desafio da mudança. Então, estou brincando aqui com a Kátia é o peixe pulando para lá, né? O meu seio estava super organizado, bonitinho, tudo redondinho. Eu venho e recebo uma mãe que, para minha sorte, agora eu falo sorte, mas na época, para minha desgraça, trabalha em Kodai e fala, eu quero amamentar. Ah, que bom, vai ser ótimo. Você pode vir a hora que você quiser. Não, eu vou voltar a trabalhar e quero ordenhar e deixar o meu leite aqui e que vocês deem o meu leite. Aí eu comecei, meu leite, dar o leite, tem uma tal de lactário que não existe aqui. Ele estava como um almoxerifado, onde eu vou enfiar aquelas coisas? E tá, a gente vai tentar. Então, não, porque eu sei que eu tenho direito. Não, independente de saber que você tem direito ou não, a gente vai tentar. Nós vamos ter que dar um jeito nisso, né? Aí o lactário deixou de ser o almoxerifado, apareceu uma nova funcionária, e fomos tentar entender direito como fazer este lactário, né? E tudo arrumado, e abrir o lactário, né? Aí eu fui descobrir de leite congelado, tem uma forma de descongelar, tem uma forma de manipular, tem uma forma de fazer ordenha, tem etiqueta para colocar. E o que foi muito interessante dentro deste processo inteiro? Como o lactário foi para o lado do berçário, as outras crianças também foram beneficiadas no meio dessa história inteira. Porque daí a alimentação de todos os bebês começaram a ser feita por uma única profissional dentro do lactário. Aí eu fui descobrindo umas outras coisas. Batido no liquidificador é diferente de amassado, então tem que ser amassado e não batido no liquidificador, que daí tem a consistência, tem o que a Ana acabou de falar, tem a textura, a criança vai manipular. E nós fomos percebendo um monte de... E não é nenhum juízo de valor, tá? Eu acho que o termo adequado é esse. Alguns equívocos que nós estávamos cometendo e muitas vezes achando que estávamos fazendo o melhor para as crianças, mas que, na verdade, nós estávamos atrasando alguns processos das crianças se nós tivéssemos seguido esse procedimento. É claro, gente, não vamos ser inocentes. É muito mais fácil para merendeira, e seria até muito mais fácil para... se para mim, tio, com uma única criança que eu tinha que cuidar, é muito mais fácil enfiar no liquidificador e fazer a papinha líquida, imagina para alguém que tem que fazer comida para 14, 21. Aí você fala, para que amassar e ficar lá amassando? Bate tudo no liquidificador, não é só para pôr para dentro. Se nós tivermos a ideia que a alimentação é só para pôr para dentro, literalmente, de qualquer jeito, de qualquer forma, serve. Mas todo mundo aqui já foi em restaurante e sabe que não é bem assim quando você está na frente de um prato. Chegar um prato muito esquisito, você chama o cara e fala, obrigado, mas esse não. Né? Não é só pôr para dentro. Tem uma forma aí e tem uma discussão sobre isso. E eu fui descobrindo, né, coisas para além das questões técnicas. E eu tive o privilégio de muitas vezes pegar essas crianças do B1 e colocá-las para dormir. E algumas vezes eles procuravam peito e não achavam. Aí, com o tempo, eles foram percebendo que esse cara não rola, né? Põe a mão, o da barba, nem vou procurar o pelo, porque não tem peito, né? Não vai ter peito. Mas, algumas vezes, eu dei a mamadeira para eles também, né? E esta forma de dar a mamadeira para eles, e a maneira como nós íamos conversando, e a forma como eles iam se alimentando, então você vai percebendo que é uma questão muito para além mesmo de simplesmente de uma técnica. Claro que ajuda,
tenha lá, como a professora passou agora também, várias posições, tem a maneira como você fica, que vai ficando mais, que ajuda ou não. Até essa questão mesmo da boca, se pega só no biquinho, se pega na auréola inteira, tem todas as influências. Mas muito para além disso, tem muito dessa coisa do contato, né? E nós temos um homem acho que a fonoaudiologia também o conhece, a medicina deve conhecê-lo, mas para nós na educação ele é muito caro, chamado Vygotsky, que ele vai dizer do processo de humanização. Nós temos que entender que este momento de alimentação, principalmente para essas crianças muito pequenas, para esses bebês, é, antes de mais nada, um grande processo de humanização. Eu aprendo a ser humano no contato com outro humano. E, com o tempo, eu fui entendendo. Tinha crianças que gostavam que eu dava de mamar para eles, tinha outros que não gostavam que eu desse de mamar para eles, e nós tínhamos que respeitar esses ritmos. Então, até a forma, eu fui descobrir com o tempo, né? Por mais que a gente tentou ser delicado, um jeito meio bruto, na coisa do embalar, lembrei da Edi aqui no começo falando da forma de embalar, tinha criança que adorava vir para o meu colo, que eu acho que pensava que estava no Hopi Hari, né? E tinha criança que já falava não, que vai ser aquele cara que balança, e eu fico mais tonto, e não é daquele jeito que eu quero ser acalentado para deitar, né? E, para minha sorte ou azar, como a minha irmã levou o ditado bíblico bem ao pé da letra, ela cresceu e multiplicou bem, ela tem 4 filhos, e os 3 primeiros eram meninos, então o Hopi Hari sempre foi muito tranquilo para eles, então sempre foi no Hopi Hari que eu embalei-os, né? Aí, com a chegada da Anne, com a minha entrada no seio, eu fui aprendendo que nem todo mundo gosta no sentido Hopi Hari. Dá para ser um pouquinho mais tranquilo. Então, logo, acolher e propor soluções é essencial, tanto para a mãe como para a criança. Então, as equipes da Secretaria das Unidades Educacionais, preparadas para acolherem as famílias e orientar para a importância de se continuar amamentando, e solicitar ajuda para adequar espaços e os tempos da unidade. E muito além dos futuros benefícios, né? São inegáveis os benefícios futuros para as crianças que são amamentadas, mas, para além desta poupança futura, acredito que a Secretaria Municipal de Educação defende que é direito da criança a ser amamentada adequadamente, é inegociável e precisa ser respeitado. Tem uma moda agora na educação de falar, $1 que você investe na criança antes de 0 a 3, reverte para a sociedade $7, e o povo começa a fazer um monte de conta parecendo que a gente está fazendo uma poupança futura, mas, para além desta poupança futura, voltando a essa perspectiva do que eu estou dizendo do processo de humanização, é direito da criança ser humanizada. Ela precisa ter este contato com a mãe, com pessoas que sabem o que é cuidar dela, e ela se sentir respeitada dentro deste processo. Então, para muito além dessa poupança futura, que eu acho que nós temos que nos preocupar e vale a pena investir, é mais do que necessário a gente se preocupar com este direito do momento da criança. Muito obrigado.